Além disso, há outros fatos sob investigação que não estão sendo objeto desta acusação nesse dia, que trazem evidências que corroboram tudo isso. Geraram recursos a fim de pagar propinas em prol de uma governabilidade corrompida. O mensalão foi, assim, um esquema similar à Lava Jato de governabilidade corrompida, de perpetuação criminosa no poder e de enriquecimento ilícito que já foi comprovado perante o Supremo Tribunal Federal. Uma vez rememorado o esquema mensalão, é possível agora adicionar uma nova peça ao nosso quebra-cabeça, que é o fato de que foram acusadas e condenadas no mensalão também pessoas muito próximas a Lula, que orbitavam ao redor dele. De fato, vários integrantes do PT, incluindo dirigentes de partido, líderes de bancada e agentes públicos petistas do governo, foram denunciados no mensalão, como observamos nesse gráfico aqui que vocês veem, em que eu seguirei no sentido horário, a partir, novamente, do círculo azul. Primeiro, nós temos aí José Dirceu, o braço direito de Lula, sobre o qual já se falou, o qual foi condenado no mensalão como líder do núcleo político, verdadeiro mentor do mensalão. Em seguida, temos Delúbio Soares, o qual foi tesoureiro do PT e condenado também no mensalão. Depois aparece o nome de Silvio Pereira, o qual foi secretário-geral do PT. Acusado no mensalão, teve o seu processo condicionalmente suspenso, por isso não foi sentenciado. José Genuíno, por sua vez, foi presidente do PT e condenado no mensalão. O próximo, João Paulo Cunha, foi igualmente condenado no mensalão. O petista foi presidente da Câmara dos Deputados e fez parte da coordenação da campanha de Lula em 2002. Roberto Jefferson, presidente do PTB, foi condenado no mensalão. Líderes do PP, com o qual Lula se relacionava para garantir a governabilidade, como Pedro Corrêa, José Janene, Pedro Henry, João Genu, foram acusados no mensalão e aparecem novamente na Lava Jato. Valdemar Costa Neto foi presidente do PL e líder do partido na Câmara dos Deputados, tendo sido igualmente acusado no mensalão. Por fim, nós temos José Borba, líder do PMDB na Câmara, que também foi denunciado no mensalão. Assim, a relevância dessas pessoas para a governabilidade ou a proximidade delas a Lula, assim como seu envolvimento apontado por provas nos crimes, é mais um elemento que está a apontar para a centralidade de Lula nesse esquema criminoso. Aqui, fazendo parênteses, nós não estamos recuperando o caso mensalão para apontar se Lula deveria ou não ser acusado em razão desse esquema. Mas, sim, nós invocamos esse esquema a título de mais uma peça probatória de um grande quebra-cabeça. Além disso, uma coisa é certa: depois do mensalão, Lula não pode mais alegar desconhecimento de um esquema tão semelhante. Um sistema que ocorreu diretamente sob os seus olhares mais diretos e envolvendo as pessoas a ele mais próximas. Dessa vez, Lula não pode dizer que não sabia de nada. O oitavo elemento que adicionamos a esse quebra-cabeça é o significado da continuidade do esquema criminoso do mensalão na modalidade petrolão, mesmo após a saída de José Dirceu do governo em 2005, o que não deixa outra hipótese, senão a de que Lula era o comandante do esquema. Como vimos, José Dirceu era o braço direito de Lula na época em que ele foi ministro-chefe da Casa Civil. Ele foi, nesse contexto, um grande articulador político. Ele ficou responsável por estruturar a base aliada pela distribuição de cargos. Ele chegou a receber delegação de poder para dar provimento a cargos da alta administração pública federal, por meio do decreto número 4734 de 2003. Embora a definição dos nomes e cargos estratégicos ou com disputa fosse decidida por Lula pessoalmente. José Dirceu foi apontado e condenado como líder político do mensalão. Contudo, embora ele tenha saído do governo em 2005, o esquema continuou na forma de petrolão. Isso deixa claro que o comandante do esquema não era José Dirceu, e sim alguém que estava acima de José Dirceu. Abaixo de José Dirceu não haveria capacidade de articulação para fazer esse esquema girar, porque dependia de nomeações para cargos que são feitos na cúpula do poder. Só havia a possibilidade de o comandante estar acima
E aí estava o verdadeiro maestro dessa orquestra criminosa, Lula. De fato, Mensalão e Lava Jato, como vimos, eram esquemas que dependiam de duas máquinas para girar. Uma máquina de governo, de distribuição de pessoas em cargos públicos e nomeações, e uma máquina de partido, em que integrantes do Partido dos Trabalhadores coletavam e administravam a propina. Lula era o elo comum e necessário para as duas máquinas que faziam o esquema rodar, a máquina do partido e a máquina do governo. Em nono lugar, o fato de Lula ser o único vértice comum do esquema de corrupção desenvolvido em vários órgãos públicos federais de modo idêntico, também mostra que ele era o seu real comandante. Realmente, Lula, além de ser o ponto em comum entre o governo e o partido, ele era o vértice dos vários órgãos públicos em que o esquema se disseminou. Vamos recuperar aquele diagnóstico que nós fizemos na Lava Jato, da existência de algo que nós chamamos de propinocracia, ou governo mediante propinas, ou governo regido pelas propinas. Nesse diagnóstico da propinocracia, observa-se que o esquema se espalhou por vários órgãos públicos federais. O único vértice comum a esses esquemas todos era, sem sombra de dúvidas, Lula. Além desses órgãos, nós devemos lembrar que a Lava Jato e outras operações estão em plena expansão, como a Operação Turbulência, envolvendo a transposição do Rio São Francisco, ou a Operação Tabela Periódica, envolvendo a empresa Valec. Mais ainda, nós observamos que o esquema existia de modo bastante difuso na linha de diversos depoimentos. Prestaram declarações nesse sentido Delcídio do Amaral, Pedro Corrêa, Paulo Roberto Costa, Roberto Jefferson no Mensalão e Sérgio Machado, dizendo que esse esquema estava enraizado nos mais diversos órgãos públicos. Sérgio Machado chegou a dizer que a Petrobras é a madame mais honesta dos cabarés do Brasil. Roberto Jefferson, lá atrás no Mensalão, em depoimento, ele explicou que as diretorias e outros cargos relevantes na administração pública, resultantes da composição político-partidária, tinham a função de arrecadar dinheiro do próprio órgão público pela sistemática do desvio e superfaturamento, e também de pressionar empresas privadas que se relacionavam com esses órgãos a fazer, abre aspas, doações, fecha aspas. Embora esse esquema fosse imenso e difuso, sem dúvidas a Petrobras era a galinha dos ovos de ouro, porque ela chegou a responder por 75% dos investimentos federais em um determinado momento. Além disso, nesse mega esquema, a propinocracia, observa-se que as pessoas que ocupavam cargos menores no esquema eram substituíveis. Notem que o esquema continuou o mesmo depois da saída de José Dirceu em 2005. Percebam que o esquema continuou o mesmo, com a troca de diretor Nestor Cerveró por Jorge Zelada em 2008. Vejam que o esquema continuou o mesmo, apesar de terem se sucedido diferentes tesoureiros encarregados dentro do Partido dos Trabalhadores, como Delúbio Soares, no Mensalão, Paulo Ferreira e João Vacari, na Lava Jato. Isso tudo mostra, mais uma vez, que existia um vértice comum que comandava o esquema, o qual era, senão, Lula. Além disso, o fato de que Lula enriqueceu ilicitamente com o esquema de corrupção prova, para além de qualquer dúvida razoável, que, mais do que ele sabia, ele tinha um papel central nesse esquema. De fato, Lula está sendo acusado formalmente, nesse momento, por ter recebido dissimuladamente 3,7 milhões de reais em propinas que foram dadas pela construtora OAS, derivadas de um caixa geral de dívidas e propinas em função de contratos com a administração pública federal e, particularmente, com a Petrobras. Esses valores foram recebidos de modo dissimulado por meio de um upgrade no imóvel, da reforma e decoração de um triplex, assim como por meio da armazenagem de bens pessoais de modo dissimulado e com custos milionários. Além disso, há outros fatos sob investigação que não estão sendo objeto desta acusação nesse dia, que trazem evidências que corroboram tudo isso.
Há provas que apontam para o fato de que, entre 2011 e 2014, as empresas Lius Palestras e Instituto Lula receberam mais de 30 milhões de reais das empresas envolvidas na Lava Jato. Isso é uma parcela significativa do total de ingressos dessas entidades no período, 55 milhões de reais. Some-se que, dos 30 milhões oriundos das empreiteiras, 7,5 milhões tiveram por destino Lula. Nesse ponto, em 11º lugar, já podemos concluir que o Partido dos Trabalhadores, e particularmente Lula, eram os maiores beneficiados nos esquemas criminosos de macrocorrupção no Brasil. Essa conclusão se extrai ao se analisar os esquemas do Mensalão e Petrolão, que eram parte de algo maior, que estamos chamando de propinocracia, o governo regido pelas propinas. Cumpre aqui nós lembrarmos que havia 3 objetivos no esquema de corrupção gigantesco comprovado. Em primeiro lugar, alcançar uma governabilidade corrompida. Em segundo lugar, obter uma perpetuação criminosa no poder. Em terceiro lugar, enriquecer ilicitamente. O que nós vemos é que Lula, pode passar, Douglas, por favor? Lula era o grande beneficiário desses 3 sistemas. Governabilidade, e nós já abordamos esses 3 sistemas, são 3 balões azuis que nós já abordamos: governabilidade, perpetuação criminosa no poder e enriquecimento ilícito. O que nós vemos é que, no tocante à governabilidade corrompida, Lula usou desse esquema para se tornar politicamente forte, o suficiente para manter e ampliar a base aliada. No tocante à perpetuação criminosa no poder, Lula tornou-se economicamente forte, o bastante para formar um colchão de recursos e ganhar eleições, além de beneficiar campanhas de outros candidatos da legenda. No tocante ao enriquecimento ilícito, nós vimos que, e veremos, que Lula teve acréscimos patrimoniais ilegais, oriundos de propinas, que foram repassadas de modo disfarçado. Em 12º lugar, a expressividade do esquema e de seus integrantes só é compatível com o seu comando por parte de Lula. De fato, quando nós analisamos tudo isso conjuntamente, a expressividade da propinocracia, a expressividade dos líderes partidários, dos ministros, dos funcionários envolvidos, a expressividade das empresas, grandes doadoras envolvidas no esquema, a expressividade dos valores que só na Petrobras chegaram a 6,2 bilhões em propinas, e também a expressividade da ramificação do mesmo esquema em diversos órgãos públicos federais, não existe outra conclusão possível senão a de que Lula, triplamente beneficiado com o esquema, era o seu comandante. Em 13º lugar, soma-se a todas essas evidências a reação de Lula diante das investigações do Mensalão e da Lava Jato, uma reação de desqualificação ou mesmo obstrução, o que aponta para a sua responsabilidade pelo esquema como aquele que foge da cena do crime após matar a vítima e busca depois silenciar testemunhas. Depoimentos prestados no Mensalão dão conta de que Lula foi informado da existência do esquema. Contudo, como a história revelou, Lula não fez nada para fazer esse mega esquema cessar. Além disso, ao Mensalão, embora Lula inicialmente tenha se dito traído, nesse caso Mensalão, ele não apurou a responsabilidade pelos crimes e não buscou a punição dos responsáveis. A postura de Lula foi de buscar desqualificar a investigação. Foi uma postura de negação e de dissimulação. Em entrevista em 2005, Lula chegou a admitir que conhecia a prática de, abre aspas, caixa 2, fecha aspas. Contudo, o Mensalão não era um esquema de caixa 2, e sim de peculato, de desvio de dinheiro público, de corrupção e de lavagem de dinheiro. Na Lava Jato, interceptações judicialmente autorizadas e outras provas demonstram que Lula conspirou contra a operação. Lula foi acusado formalmente por ter agido para calar Nestor Cerveró, buscando evitar a sua colaboração com a Justiça. Uma decisão recente do ministro Teori Zavascki é ilustrativa da postura de Lula. Disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, é importante destacar que esta corte possui amplo conhecimento dos processos
inquéritos e ações penais que buscam investigar supostos crimes praticados no âmbito das Petrobras, com seus contornos e com suas imitações, de modo que os argumentos agora trazidos nessa reclamação constituem mais uma das diversas tentativas da defesa de embaraçar as apurações. Toda essa prova analisada até aqui é suficiente para colocar Lula no centro do esquema criminoso, como seu comandante. Não seria necessário nada mais do que se expôs até aqui. Contudo, esse conjunto de evidências é ainda confirmado pelo depoimento de vários colaboradores. Tais depoimentos revelam que Lula sabia do esquema criminoso e comandava esse esquema. Vamos analisar novamente, a partir do círculo azul, esses depoimentos no sentido horário. Primeiro, o deputado Pedro Correa, do Partido Progressista, em colaboração, afirmou que, após Lula assumir o governo em 2003, dentro do sistema de distribuição de tarefas que se instalou para angariar governabilidade, José Dirceu, na qualidade de articulador político, distribuía cargos que não eram estratégicos ou disputados. Em casos estratégicos ou disputados, quem dava a palavra era Lula pessoalmente. Era ele quem decidia. Pedro Correa narrou ainda que, em 2003 e 2004, houve uma série de tratativas para que a diretoria de abastecimento passasse a atender os interesses arrecadatórios do Partido Progressista. Contudo, o então diretor de abastecimento, Rogério Manso, negou-se a atender esses interesses arrecadatórios, dizendo que entendeu muito bem a ordem de José Dirceu, mas não foi nomeado para cumpri-la. Diante dessa negativa do então diretor de abastecimento, foi definida a sua substituição por Paulo Roberto Costa, o qual foi indicado pelo Partido Progressista e teve a concordância de José Dirceu e de Lula. Contudo, surgiu aí um problema. O Conselho de Administração da Petrobras, responsável formalmente pela nomeação, resistiu à troca de diretores. Então, numa reunião com o Partido Progressista, Lula determinou ao Conselho de Administração, por meio do presidente da Petrobras, Dutra, que nomeasse Paulo Roberto Costa, sob pena de demitir todos. Isso fez com que Paulo Roberto Costa fosse nomeado. Segundo Pedro Correa ainda, Lula sabia, abre aspas, que o interesse era financeiro e arrecadatório, fecha aspas. Ainda, segundo Pedro Correa, Lula tinha, abre aspas, ciência inequívoca que o interesse do PP era arrecadar propinas na diretoria de abastecimento, fecha aspas. O ex-senador Delcídio do Amaral, por sua vez, afirmou que Lula discutia com bancadas os nomes dos diretores da Petrobras. Ele disse ainda que Lula sabia, abre aspas, como as coisas funcionavam, fecha aspas. E que, abre aspas, não há como negar que Lula sabia que os diretores indicados politicamente angariavam recursos, inclusive ilícitos, para os partidos políticos que lhes davam sustentação, fecha aspas. Nas palavras de Delcídio do Amaral, Lula sabia como a roda rodava. Pedro Correa, em um outro trecho de seu depoimento, contou ainda que, em 2006, 2 anos depois da nomeação de Paulo Roberto Costa, Pedro Correa e José Janene fizeram novas reivindicações de cargos e valores para campanhas políticas perante o ex-presidente Lula. Narrou Pedro Correa que, nesse ano, em 2006, Lula lhe disse, abre aspas, vocês têm um diretor muito importante, estão muito bem atendidos financeiramente. Paulinho tem me dito, fecha aspas. Pedro Correa afirmou ainda que Lula lhe disse que, abre aspas, Paulinho tinha deixado o partido muito bem abastecido com dinheiro para fazer a eleição de todos os deputados, fecha aspas. Em suma, Pedro Correa afirmou que Lula sabia do esquema, que tinha o comando dele e que dele se beneficiava. O empresário Fernando Chaim, quando foi ouvido em ação penal perante a Justiça em relação ao empréstimo feito ao PT pelo Banco Chaim, quitado pela Petrobras por meio do contrato de sonda da Vitória Desmil, um contrato bilionário, afirmou que o negócio envolvendo o pagamento do empréstimo pelo direcionamento do contrato da Petrobras estava abençoado por Lula.
O operador financeiro do esquema, Fernando Soares, declarou que, segundo ouviu de Bunlai, Lula recompensou o diretor internacional Nestor Cerveró, porque Nestor Cerveró direcionou o contrato da sonda Vitória 10.000 para Chaim, a fim de pagar aquele empréstimo concedido ao Partido dos Trabalhadores. Isso aconteceu quando do afastamento do Nestor Cerveró da diretoria internacional. Como forma, então, de reconhecimento, Cerveró foi convidado por Lula a assumir a diretoria financeira da BR Distribuidora. O ex-diretor Nestor Cerveró confirmou a mesma versão, afirmando que sua nomeação para a BR era uma retribuição de Lula pela contratação da Chaim, que quitou a dívida do PT. Ou seja, recapitulando, tendo agora completado o quebra-cabeça que aponta para um centro, que aponta para o fato de que Lula era o grande comandante do esquema Lava Jato e do esquema que nós designamos de propinocracia. Em suma, Lula nomeou altos cargos da administração, particularmente os diretores da Petrobras investigados na Lava Jato, para arrecadarem propina para partidos, a fim de garantir uma governabilidade corrompida, a perpetuação criminosa do poder e o enriquecimento ilícito dele próprio e de terceiros. Provas são pedaços da realidade que geram convicção sobre um determinado fato ou hipótese. Todas essas informações e todas essas provas analisadas, como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato. Todas essas provas nos levam a crer, para cima de qualquer dúvida razoável, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula era o maestro dessa grande orquestra concatenada para saquear os cofres da Petrobras e de outros órgãos públicos. Ele era o general que estava no comando da imensa engrenagem desse esquema, que chamamos de propinocracia, o governo por meio da propina. Visto que Lula estava no centro, o que nos demandou a formação de um quebra-cabeça para fins probatórios, apontando a autoria e o comando desse esquema por Luiz Inácio Lula da Silva, a questão agora é: qual é a parte desse esquema gigantesco que é denunciada hoje? A parte do esquema denunciada hoje tem 3 focos. O primeiro dos focos é a corrupção em 3 contratos firmados pela OAS com a Petrobras. O segundo foco é a lavagem de parte milionária desse valor em benefício direto do ex-presidente Lula por meio do triplex do Guarujá. Por fim, a lavagem de parte milionária desse valor em benefício do ex-presidente Lula por meio do pagamento pela OAS da armazenagem de bens pessoais de Lula, mediante um contrato falso. A isso se adstringe a acusação criminal formulada hoje. Em relação à corrupção envolvendo 3 contratos da empresa OAS, o que se comprovou é o mesmo já comprovado em acusações anteriores. A OAS, mediante cartelização, ganhou o contrato e pagou propinas, as quais foram direcionadas a funcionários do alto escalão da Petrobras, a políticos, a partidos políticos e agora vem a novidade, também e particularmente a Lula, como será exposto e comprovado na parte atinente à lavagem de dinheiro. A destinação das propinas, como nos demais casos, aconteceu por meio de operadores financeiros, lavadores de dinheiro profissionais em relação a esse contrato de forma geral firmado pela OAS. Um desses operadores foi Alberto Youssef, que usou suas empresas de fachada. Outro foi Mário Góes, que usou a sua empresa de fachada, Rio Marine. Por fim, um terceiro operador foi João Vacari Neto, que tinha uma ambivalência, pois ele atuava tanto no núcleo político, em prol do Partido dos Trabalhadores, como também como operador financeiro do Partido dos Trabalhadores. Em relação à corrupção envolvendo o ex-presidente Lula, deve-se observar que existia, em relação a altas figuras como ele e José Dirceu, um sistema que nós chamamos nessa denúncia de caixa geral. Isso significa que não precisava ser acertado em cada obra um valor de propina certo, determinado para essas altas autoridades. As propinas, aliás, era a regra a partir de determinado momento na Petrobras, não precisavam mais sequer ser ajustadas. A empreiteira tinha sim que pagar um certo valor de propina,
de cerca de 1% dos contratos para a diretoria de abastecimento e de cerca de 2% dos contratos para a diretoria de serviços, controlada pelo Partido dos Trabalhadores. Contudo, Lula, Dirceu, Vaccari e outros integrantes do partido, os quais tinham controle sobre a distribuição desses valores, podiam sacar valores desse caixa geral. É um sistema, aliás, muito parecido com o que Alberto Youssef descreveu e gerenciou. Paulo Roberto Costa também confirma a existência desse partido no âmbito do Partido Progressista. Existia um caixa geral que era destinado a abastecer políticos do Partido Progressista. Por vezes eram feitos saques ou destinados determinados valores a políticos específicos, e esses valores eram deduzidos do total geral de propinas devidas por determinada empreiteira que fazia aquele pagamento. Os valores destinados aos integrantes do Partido dos Trabalhadores, como Lula e Dirceu, eram, no momento seguinte, deduzidos por João Vaccari da dívida de propinas da respectiva empreiteira com o Partido dos Trabalhadores. Dito isso, eu passo a palavra aos colegas Robertson Pozobon e Júlio Noronha, que explicarão o esquema de lavagem de dinheiro, estruturado para que as propinas chegassem de modo disfarçado às mãos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde a todas e todos. Como Deuter já explicou, temos um grande esquema criminoso que foi desvelado e, especificamente, a partir de agora, gostaríamos de relatar o capítulo ou os crimes de lavagem de dinheiro. Quando falamos em lavagem de dinheiro, devemos levar em consideração a expressão e dizer o que ela significa. Lavar dinheiro significa pegar dinheiro sujo, que é obtido mediante práticas criminosas, e transformá-lo por meio de meios variados, desde celebração de contratos falsos, utilização de laranjas, remessas de valores no exterior, em dinheiro limpo, passível de ser utilizado pelos próprios agentes criminosos. Então, quando falamos da lavagem de dinheiro nessa denúncia apresentada hoje, falamos da forma como a empreiteira OAS, ou o grupo OAS, transformou dinheiro sujo, que foi por eles auferido em contratos da Petrobras, em dinheiro limpo em benefício de Lula e de sua família. No caso aqui, devemos levar em consideração que esses atos de lavagem, eles se dividem em conjunto de atos de lavagem. Dois, basicamente, são os conjuntos de atos de lavagem que foram denunciados na data de hoje. O primeiro conjunto de atos de lavagem diz respeito à aquisição e posterior reforma e mobília de um apartamento, uma cobertura triplex no Guarujá, em São Paulo. O segundo conjunto de atos de lavagem diz respeito ao custeio com dinheiro sujo por parte da OAS do armazenamento de itens pessoais do ex-presidente Lula em um depósito em São Paulo. Precisamos dizer desde já que, em se tratando de lavagem de dinheiro, ou seja, em se tratando de uma tentativa de manter as aparências de ilicitude, não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento, pois justamente o fato dele não figurar como proprietário do triplex da cobertura em Guarujá é uma forma de ocultação ou de simulação da verdadeira propriedade. Da mesma forma, na personalização e na decoração, os contratos com as empresas que forneceram os móveis ou executaram as reformas não são contratos onde Lula e sua família figurem ostensivamente, mas sim por intermédio da construtora OAS. Além disso, na mudança acontece da mesma forma. O contrato de armazenamento daqueles bens do ex-presidente não foi um contrato que foi celebrado em seu nome, mas sim no nome de uma empreiteira que estava ali concedendo vantagens indevidas, lhe pagando propinas de forma lavada. Aqui, no caso do triplex, nós podemos dividir, a partir de agora vamos dividir, em 5 fases. Esses 3 conjuntos de atos de lavagem, na verdade, no tempo, se dividiram em 5 fases. A primeira fase foi o momento em que o empreendimento foi lançado pela Bancop, pela Cooperativa dos Bancários, Habitacional dos Bancários em São Paulo. Nesse momento, Marisa, Letícia e Lula adquirem a unidade 141 desse empreendimento, mas já vislumbram que
que gostariam de ser o proprietário de uma das melhores unidades daquele empreendimento, a cobertura triplex. Num segundo momento, a Bancopp transfere esse condomínio Mar Cantábrico para a OAS Empreendimentos. E é nesse momento em que a propriedade da cobertura triplex é transferida para Lula Marisa Letícia. No terceiro momento, esse empreendimento, em 2013, ele é concluído. E a partir daí passa a receber visitas do ex-presidente e de sua família. Num quarto e quinto momentos, e isso aconteceu já em 2014, esse apartamento passa a ser personalizado com bens, móveis, decoração, para atender os interesses da família do ex-presidente. Então, falemos um pouco agora sobre esse primeiro momento, a primeira fase. O empreendimento ele foi lançado em maio de 2003. Se chamava Residencial Mar Cantábrico e era um condomínio de alto padrão no Guarujá. A previsão de conclusão do empreendimento era para o ano de 2006. Esse empreendimento ele possuía duas torres, uma chamada Nave e outra Gijon. Na torre Návia foi a torre cujo um dos apartamentos interessou a Marisa Letícia e a Lula, mais especificamente o apartamento 141 dessa torre. E foi então que, em abril de 2005, Marisa Letícia firmou um contrato com a Bancopp, um contrato no qual se comprometia a pagar as parcelas para a aquisição dessa unidade 141 do edifício Návia. Esse valor, o valor dessa unidade era um valor de R$ 195 mil da época, mas até aí não há nada de errado. Qualquer pessoa pode adquirir um apartamento de forma parcelada. Ocorre, contudo, que já nesse momento se revelava que a real intenção de Lula e Marisa Letícia não era adquirir esse apartamento. Como vocês podem ver, ao longo da operação foram apreendidos documentos que passaram a infirmar, a contrariar essa evidência. Esses três documentos aqui retratados, as duas primeiras vias foram apreendidas na Bancopp, na sede da cooperativa, e a terceira via na própria casa de Lula e Marisa Letícia. O que são esses documentos? Eles são justamente o canhoto em que se assina a proposta de adesão à unidade 141 do condomínio, do edifício Návia, do condomínio Mar Cantábrico. E, como os senhores podem notar, no ponto em que se indica a unidade do apartamento, consta uma rasura. Essa rasura, ela não chama atenção no primeiro momento, mas ela passa a causar dúvida. Esse documento foi submetido à análise pericial junto à Polícia Federal e se verificou que o número que estava sobreposto, ou seja, o número originário daquele documento, na verdade não era 141, mas sim 174. Mas espera aí, se a intenção lá no início era adquirir 141, por que se colocou antes 174? Qual seria? Será que já desde aquele momento o ex-presidente e a sua esposa não gostariam de ter aquele apartamento? É interessante notar que nesse laudo, os peritos também constataram que a redação, a letra de quem preencheu o 141 sobre 174 era a mesma. E também que não há evidências de que a tinta da caneta fosse diferente. Então, tudo isso indica que tenha sido preenchido na mesma ocasião. Isso por si só não levaria a uma conclusão peremptória, mas isso se torna ainda mais suspeito e indica a real intenção da aquisição com outro documento que foi encontrado ao longo da operação, que é essas duas tabelas. Essas duas tabelas foram apreendidas no curso da operação, na fase em que se cumpriam buscas na cooperativa Bancopp, e elas trazem um status de todos os apartamentos daquele empreendimento no mês de dezembro de 2008, ou seja, no momento em que o apartamento ainda estava sob a tutela, sob a responsabilidade da Bancopp. Os senhores podem ver que nesses apartamentos há diversos nomes, ou seja, os proprietários daqueles apartamentos, e em outros existe a informação estoque. A única informação, ou seja, os apartamentos vendidos constavam o nome dos proprietários, e nos demais constava como se tivesse apto para venda. O único apartamento que foge a essas observações é o apartamento 174, que os senhores vão notar, a informação está peremptória, vaga reservada. Vaga reservada porque aquele apartamento não tinha sido oferecido para venda para o público, porque estava reservado para Lula e Marisa Letícia. Isso por si só
já nos mostra que havia uma reserva desse apartamento nesse momento, o que veio a se concretizar numa próxima etapa, que é o momento em que o apartamento 141, que vinha tendo suas parcelas pagas por Lula e Marisa Letícia, recebe um upgrade e se torna a cobertura, se torna o triplex 174. Então, Bancop, a cooperativa vinha passando por uma crise financeira, e aí, por volta do ano de outubro do ano de 2009, o empreendimento foi transferido da Bancop para o Grupo OAS, mais especificamente para a OAS Empreendimentos. E foi nesse momento em que ocorreram diversas mudanças. O condomínio que se chamava Mar Cantábrico virou Condomínio Solares. A torre que se chamava Edifício Naves virou Salinas. A cobertura 174 vira cobertura 164. O apartamento 141 vira apartamento 131. Mas qual foi a maior mudança? A maior mudança ocorreu no tocante ao apartamento 131 e a cobertura 174. Lula e Marisa Letícia, que vinham pagando as parcelas do apartamento 141, mais simples, em dia, e isso pôde ser constatado a partir da análise das informações bancárias e fiscais do casal, que foram afastadas por ordem judicial no âmbito da Operação Lava Jato, eles simplesmente pararam de efetuar pagamentos quando a OAS assumiu o empreendimento. Quando a OAS ficou responsável por finalizar o condomínio Solares, Lula e Marisa Letícia deixam de pagar as parcelas do apartamento 131, o antigo 141, e algo a mais acontece. Foi nesse momento em que, mediante ajustes com Léo Pinheiro e demais executivos da empresa OAS, eles recebem a cobertura em pagamento de propinas, de forma oculta ou dissimulada. Essa cobertura, ela tem um valor de cerca de 1,5 milhões de reais, e o valor que eles tinham pago, à época, atualizados ao longo de 2005 até 2009, tinha sido de cerca de 340 mil, ou seja, eles receberam nesse momento vantagens indevidas na ordem de 1 milhão e 100 mil reais. É interessante notar que já em 2010, ou seja, 6 anos antes da Operação Lava Jato, foi publicado pelo jornal O Globo uma reportagem que já identificava o casal Lula e Marisa Letícia como proprietários ou futuros proprietários de uma cobertura triplex no referido condomínio, em um momento, portanto, em que não se falava das investigações da Lava Jato em curso. Mais interessante ainda é verificar em tabelas de vendas de fevereiro de 2012, conforme os senhores podem observar no canto direito superior, que na torre, pode passar mais um, que o empreendimento na Torre Salinas, ou seja, a torre onde Lula pretendia ser o proprietário, ou era o proprietário da cobertura, o apartamento 131, cujos pagamentos ele e Marisa Letícia efetuaram até a OAS se tornar proprietária, estava livre, como se não tivesse nenhum proprietário, justamente porque eles deram esse pagamento como parte do pagamento e o resto receberam em propinas na cobertura 164, que por sua vez constava como ocupada. Esse dado é muito relevante. Por quê? Porque a cobertura 164 nunca foi mostrada, nunca foi ofertada para venda. Já o apartamento 131, que era, teoricamente, conforme declarações de Marisa Letícia e Lula perante a Receita Federal, seria um apartamento deles, ele estava aqui justamente previsto como um apartamento livre. Aqui nos momentos subsequentes ocorreram novas cadeias de lavagem. E isso se segue justamente no momento em que o empreendimento Solares, antigo Mar Cantábrico, se torna o empreendimento concluído. Isso ocorre no ano de 2013. A partir desse momento, foram desencadeadas uma série de modificações para personalizar a cobertura em favor do casal. Essas movimentações, essa personalização que foi bastante custosa, foi toda ela custeada com dinheiro sujo obtido pela OAS no esquema criminoso revelado no primeiro momento dessa exposição. E será detalhado agora pelo colega Júlio.
Boa tarde a todos. Bom, então, como o colega Robertson acabou de explicar, depois de reservado o apartamento e destinado já a Lula e a Marisa Letícia, o empreendimento foi concluído em agosto de 2013. Logo depois, logo em seguida, Léo Pinheiro e os outros executivos da OAS, como Fábio Ionamini e Roberto Moreira, já começaram a executar atos de personalização desse apartamento no interesse de Lula e de Marisa Letícia. Logo em fevereiro de 2014, Léo Pinheiro, acompanhando Lula e Marisa, se dirigiu até o apartamento no Guarujá e percorreram toda a unidade. Nesse momento, Léo Pinheiro teve a convicção de que este apartamento deveria ser personalizado para Lula e para Marisa e determinou que seus executivos dessem início a um projeto executivo de reforma. Bom, essa visita foi registrada por meio dessas fotos que hoje já são públicas e nós podemos ver não só Léo Pinheiro aqui, mas também Lula e um dos executivos da OAS. Bom, em março, então, teve início esse projeto executivo de reforma e de personalização da cobertura no Guarujá. O contrato de reforma foi firmado entre a OAS Empreendimentos e a Talento Construtora. Essa reforma aconteceu pelo menos de julho de 2014 até novembro de 2014. Essas informações são comprovadas por meio de notas fiscais fornecidas pelas empresas, assim como pelos depoimentos prestados pelos funcionários de ambas as empresas, tanto da OAS Empreendimentos quanto da Talento Construtora. O valor total dessa reforma, à época, totalizava cerca de R$770 mil. Valor este que, atualizado hoje, supera R$920 mil. Essa reforma tinha todos os tons de personalização. A cozinha, o quarto, a sauna, a piscina, todos esses ambientes foram modificados com escolha da marca do material utilizado em uma conduta totalmente atípica para uma empreiteira, para uma construtora que planeja vender este apartamento e não reformá-lo antes de encontrar alguém que vá comprar. Em seguida, em agosto de 2014, uma nova visita foi feita por Marisa e um dos filhos do ex-presidente. Nessa nova visita, Marisa também, de novo, se fez acompanhar por Léo Pinheiro e também por outros executivos da OAS, como Roberto Moreira e Paulo Gordilho. Nessa visita, as obras já estavam em curso e Marisa, Léo Pinheiro e Fábio percorreram toda a unidade, verificando o andamento das obras. Novamente, essas informações também são comprovadas por testemunhos prestados por pessoas da OAS, funcionários da OAS Empreendimentos e também por funcionários da Talento Construtora, responsável por realizar essa reforma. No avançar dessas reformas, foi necessário também realizar a decoração do apartamento. Novamente, com toques de personalização, foi elaborado um projeto para tornar o apartamento adequado às necessidades do ex-presidente e de sua família. Em setembro de 2014, após a visita de de Marisa e seu filho à unidade, Roberto Moreira, executivo da OAS, determinou que fosse realizada a decoração do apartamento utilizando armários e eletrodomésticos. Esses armários foram adquiridos junto à empresa Kitchens no período de setembro a novembro de 2014. E os eletrodomésticos foram adquiridos junto à empresa Fast Shop. Essas empresas, por meio de notas fiscais, confirmaram o pagamento desses valores pela OAS Empreendimentos para que todos esses materiais, armários e eletrodomésticos, fossem entregues e montados na unidade 164 do Guarujá. Esses valores, à época, totalizavam R$327 mil, valor este que, atualizado, totaliza R$350 mil, mais de R$350 mil. Bom, importante destacar que, de fato, a OAS Empreendimentos realizou essa personalização, envolvendo a reforma e a decoração, no interesse de Lula e de sua família.
Numa das mensagens extraídas de aparelho celular de Léo Pinheiro, a Polícia Federal identificou duas mensagens bastante significativas para esse contexto. Em conversa entre Léo Pinheiro e Paulo Gordilho, nós vemos a confirmação de Léo Pinheiro para que fossem alocados como custos da OAS as reformas realizadas tanto no sítio em Atibaia, quanto aquelas reformas realizadas no triplex no Guarujá. Mais do que isso, Léo Pinheiro indica a Paulo Gordilho, ou melhor dizendo, Paulo Gordilho indica a Léo Pinheiro que a aprovação do projeto da cozinha no sítio passaria por Fernando Bittar. No trecho aqui destacado, Paulo Gordilho diz: Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama os projetos tanto do Guarujá quanto do sítio. Só a cozinha Kitchens completa pediram 149 mil. Empresa Kitchens, a mesma que realizou a montagem dos armários no apartamento no Guarujá. Bom, outro dado relevante nesse contexto, que durante a deflagração da 24ª fase da Operação Lava Jato, foram encontradas caixas do acervo presidencial, do acervo do ex-presidente, melhor dizendo, em que constava a inscrição Palácio do Alvorada, Praia, caixa com indicação de sítio. Novamente, em consonância com aqueles centros de custos apontados por Léo Pinheiro, a indicação de praia e de sítio vinculados ao material pertencente ao ex-presidente. Essas três fases, então, a aquisição do apartamento, a personalização pela reforma e a decoração, são todas vantagens, recursos pecuniários que foram destinados e entregues ao ex-presidente e sua família. Interessante notar que no depoimento que ele prestou no dia 4 de março, durante a 24ª fase da Operação Lava Jato, ele assim se referiu ao apartamento. Abre aspas. Quando eu fui a primeira vez, eu disse ao Léo Pinheiro, que o prédio era inadequado, porque além de ser pequeno, um triplex de 215 metros é um triplex Minha Casa Minha Vida. Era pequeno. No entanto, nesse apartamento estiveram envolvidos recursos na aquisição de mais de R$1.100.000, para a reforma mais de R$920.000, na decoração mais de R$350.000. Esses valores somam mais de R$2.400.000. E é necessário observar que somente a reforma e a decoração praticamente dobraram o valor do apartamento. Todas essas reformas, toda essa personalização feita no interesse de Lula e de sua família. Esclarecido esse conjunto de atos de lavagem, de ocultação do recebimento das vantagens em relação ao triplex, vamos passar agora para o outro ponto de atos de lavagem no interesse do ex-presidente. No fim de seu mandato, no final de 2010, Lula precisava dar um destino para seus bens pessoais. Assim, seus vestuários foram direcionados para São Bernardo do Campo, seus vinhos que compunham a adega foram direcionados para o sítio em Atibaia, em São Paulo, o acervo audiovisual foi direcionado para o armazém da Graneiro, em São Paulo, e seus bens pessoais foram direcionados a dois destinos. O primeiro destino foi o próprio sítio em Atibaia, e o segundo destino foi um armazém da empresa Graneiro. Todas essas informações sobre a composição dos bens e o seu destino foi comprovada pelas empresas que realizaram esses transportes e enviaram não só o conhecimento de transporte, mas os contratos e notas fiscais que firmaram para realizar estes transportes. No ponto da denúncia, nos interessa essa parte do acervo pessoal do ex-presidente que ficou armazenado no depósito da Graneiro. Pois bem, no dia 22/12/2010, portanto, poucos dias antes do mandato presidencial de Lula se encerrar, Paulo Okamoto solicitou e recebeu um orçamento da empresa Graneiro para que fosse feito a armazenagem desses bens. No dia 27/12,
27 de dezembro de 2010, Paulo Okamoto confirma e aceita esse orçamento. E apenas 4 dias depois, ou seja, 1º de janeiro de 2011, a construtora OAS firma um contrato de armazenagem com a Graneiro, com base naquele orçamento, no valor mensal de R$ 21.536,84. No entanto, um detalhe chama bastante atenção. Esse contrato, que era para armazenagem de bens pessoais do ex-presidente, não foi firmado com esse objeto. Pelo contrário, buscou-se ocultar os bens e ocultar que era a OAS que pagava esses bens no interesse do ex-presidente. Conforme podemos ver na imagem a seguir, que é o contrato de armazenagem, o objeto diz que foram armazenados materiais de escritório pertencentes à construtora OAS. É um contrato ideologicamente falso, utilizado para armazenar bens pessoais do ex-presidente, com custo arcado pela construtora OAS. Bom, dando seguimento, firmado esse contrato, ele perdurou durante 5 anos. Ou seja, mesmo depois de deflagrada a Operação Lava Jato, ainda no início de 2014, com a prisão dos empreiteiros, com a prisão de Léo Pinheiro, com denúncias contra Léo Pinheiro, executivo da OAS, esse contrato se manteve. Somente em dezembro de 2015, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, autorizou a retirada dos bens do armazém da Graneiro. Assim, poucos dias depois, em janeiro de 2016, a construtora OAS rescindiu aquele contrato firmado com a Graneiro. Em seguida, Paulo Okamoto autorizou a retirada, a remoção desses bens, que eram bens do acervo pessoal do ex-presidente, para um depósito do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Interessante notar que nesse depósito é que foram encontradas aquelas caixas que há pouco mencionei, em que estavam escritas sítio e praia, e que se referiam aos bens pessoais do ex-presidente. Bom, como eu disse, essa armazenagem perdurou por mais de 5 anos, cerca de 61 meses, e ao longo desses 61 meses foram pagos R$ 21.536, que somados totalizam R$ 1.313.747. Este é o valor de mais uma das vantagens indevidas recebidas pelo ex-presidente, pagas pela construtora OAS. Bom, com isso, nós fechamos a apresentação no que tange aos atos de lavagem, as vantagens indevidas recebidas pelo ex-presidente, tanto relacionadas com o triplex no Guarujá, quanto aquelas relacionadas à armazenagem de bens pessoais no depósito da Graneiro. Agora, antes de encerrar, vou passar a palavra para o delegado Igor, para que ele possa fazer esclarecimentos adicionais. Boa tarde a todos. Queria destacar um ponto em específico. Nós estamos falando de investigações que foram concluídas nos últimos 3 meses, pouco mais de 3 meses, desde que a decisão final do Supremo permitiu o retorno para a primeira instância. Isso só demonstra a eficiência de uma investigação, por mais complexa que seja feita, que ela seja realizada em primeira instância, e aí eu não me restringo somente ao caso de Curitiba, onde o modelo de força-tarefa é um modelo de sucesso, mas também me refiro a Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Pernambuco, apenas para dizer alguns deles. E é um exemplo de sucesso porque é um caso complexo, feito num prazo bem reduzido e ainda num contexto de muitas outras operações. Vamos aguardar, temos muitas coisas ainda pela frente, e em breve mais notícias aí com relação a essas investigações. Obrigado. Gostaríamos que também o colega da Receita Federal, Roberto Leonel, fizesse suas considerações. Bem, como o delegado Igor comentou, a exposição já foi bastante exaustiva, bastante didática, né? Parabéns aí à apresentação. Queria só acrescentar rapidamente, no trabalho da Receita Federal,
Nesse caso, como em outros casos, é um trabalho que a gente desenvolve mais fortemente na parte de combate a enriquecimento ilícito, combate à corrupção, né? Ninguém gosta de pagar imposto, né? Mais grave ainda é quando aquele imposto não reverte para a sociedade como um benefício na área de segurança, na área de educação, na área de saúde, e reverte, ao contrário, em benefício de alguns poucos agentes públicos, agentes políticos, empreiteiras cartelizadas, operadores que intermediaram valores, como foi apresentado hoje, e esses poucos, né, tudo recebem vantagens dissimuladas, e essas vantagens em detrimento da maioria da sociedade, do povo, né, como falou anteontem a ministra Carmen Lúcia na sua posse no STF, né. Essa questão do combate à corrupção é importante que todos os órgãos se unam, e é isso que a nossa coordenação de pesquisa e investigação da Receita Federal e também a área de fiscalização da Receita Federal tem, nos últimos anos, tentado reforçar o trabalho conjunto com Ministério Público e Polícia para o combate efetivo a enriquecimento ilícito, a desvio de recursos públicos, e que, logicamente, decorrerão atos ou atuações fiscais em decorrência, né, do enriquecimento e da sonegação de impostos, de recursos que ocorrem durante todo esse trajeto aí de pagamentos de vantagens de vidas, de simulações, etc. Então, agradeço aí a palavra e passo a palavra ao doutor Deltan. Obrigado, Roberto. Eu gostaria de ouvir do colega Robertson agora alguns comentários sobre o trabalho integrado entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, nesse caso em específico. Aproveitando o gancho, eu acredito que é importante aqui ressaltar, como já o fez o Igor, que esse modelo de atuação de proximidade, em que Ministério Público, Polícia, Receita trabalham diariamente, lado a lado, ele é a melhor forma de enfrentar esse macroesquema criminoso organizado. Poderia aqui elencar centenas ou milhares de exemplos onde isso aconteceu, mas nesse caso específico aqui, que me vem à mente, por exemplo, desde o seu momento inicial, em que as investigações envolveram trabalho de campo, de procuradores regionais da República, pessoas que foram até o local onde esses fatos estavam acontecendo, em São Paulo, em todos os locais onde que se podia ouvir as testemunhas com contato direto, levantar novas testemunhas. A Receita esteve presente, a Receita, juntamente com a Polícia Federal, também se viu numa tarefa hercúlea por ocasião da deflagração da operação ostensiva, de organizar e viabilizar que dezenas de mandados de busca e apreensão fossem cumpridos sem prejuízo, sem divulgação antecipada de informações. Teve que viabilizar uma logística adequada para que a oitiva não oferecesse risco às próprias pessoas investigadas ou a outras pessoas que ali estavam convivendo. Também devemos ressaltar que, para que uma investigação como essa possa ser feita, para que se possa resgatar os fatos, extratos dos fatos, flashes dos fatos, e reconstruir operações de lavagem complexas como essas, são necessárias análises de materiais de centenas de gigabytes. Então, a logística toda, os peritos, os delegados, tanto no Ministério Público, analistas e tantos outros, trabalhando nessa operação para que essa realidade pudesse ser reconstruída. Também gostaria de ressaltar, embora aqui não estejam presentes, toda a equipe do Ministério Público Federal, de analistas, assessores, estagiários que participaram de maior ou menor grau para que esse trabalho pudesse acontecer e se dedicaram com força e afinco para que nós pudéssemos revelar esses fatos e consolidar mais uma acusação criminal no âmbito da Operação Lava Jato.
A partir de agora, os representantes do Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal estão à disposição dos jornalistas para perguntas. Pedimos aos interessados que solicitem o microfone à equipe de assessoria de comunicação e é indispensável que se identifiquem com o nome e o veículo antes de realizar a pergunta. Lembramos que não haverá entrevista após a coletiva. Olá, boa tarde. Eu sou a Isabela Camargo, repórter da Globo News. Nós estamos ao vivo. Eu gostaria de saber se o Ministério Público pediu a prisão do ex-presidente Lula, se sim ou não, qual o motivo. Obrigada. Isabela, obrigado por sua pergunta. Nós não nos manifestamos quanto a medidas cautelares. Medidas de urgência, cautelares, não são objeto de manifestação em nenhuma coletiva pelo Ministério Público Federal. Esse é um padrão que nós seguimos. Isabela, infelizmente, em relação a medidas cautelares, o Ministério Público Federal não se manifesta, não antecipa conclusões, não antecipa juízos ou avaliações. Boa tarde, Fábio Schaffner, Jornal Zero Hora. Vocês não individualizaram as condutas. Eu queria saber se todos os 8 denunciados, a corrupção, lavagem de dinheiro, se a ex-primeira-dama Maria Letícia, a corrupção, lavagem de dinheiro, Paulo Okamoto, os executivos da OAS. Será que vocês poderiam, por favor, projetar aquela tabela das pessoas e crimes de novo? Desculpa, como é o seu nome, colega? Para que o colega Fábio Schaffner possa observar, ali tua pergunta já vai ficar respondida pela própria tabela. Ali vai estar indicado que pessoa foi acusada de qual crime. Esse material vai ser disponibilizado também, tá, Fábio? A gente pode seguir para a próxima, aí se não satisfizer, se tiver alguma dúvida, a gente volta para a tua questão. Tudo bem, Cláudio Dantas, do portal Antagonista. Não ficou muito claro na resposta que foi dada à colega, então eu retomo o assunto. O senhor, na sua apresentação, deixou muito claro que o Lula tentou obstruir a investigação, obstruir a Lava Jato, em vários momentos. Isso representa um risco à investigação, à instrução do processo. Esse risco, então, cessou? Não há mais o risco dele atrapalhar a investigação? Não há o risco de prejudicar as investigações, a instrução do processo, e por isso não foi pedida a prisão dele agora? Cláudio Dantas, obrigado por isso aqui. Eu compreendo o interesse de vocês nessa questão, interesse evidente, mas, por padrão, o Ministério Público não se manifesta sobre o que vai fazer ou não vai fazer, e sim sobre o que fez. Esse assunto, especialmente medidas cautelares, é um assunto sobre o qual nós não nos manifestamos em qualquer coletiva, não sou honesto. Nós não nos manifestamos nesse assunto de cautelares. Eu peço desculpas, mas é nosso padrão, é um padrão de manifestação nosso. Boa tarde, Rafael Neves, do Metro Jornal. Eu tenho só uma pergunta a esclarecer, que como é que se determinou que especificamente a contrapartida que gerou a aquisição do triplex, a decoração e tudo mais, foi por conta daqueles contratos da Rinest e da Repar? É só por conta das mensagens do Léo Pinheiro se referindo ao centro de custos específico, ou tem mais alguma evidência que ligue esses benefícios ilícitos específicos a essas obras da Petrobras? Rafael Neves. Interessante pergunta, Rafael. Os crimes de... Como o Deltan explicou em parte da sua exposição, os crimes de corrupção, de lavagem, de corrupção, de cartel, crimes tributários, crimes contra a ordem econômica e outros, eles são praticados foram praticados por essas empreiteiras, dentre as quais a OAS, e geraram a figura que convencionamos chamar aqui na denúncia de um caixa geral. Esse caixa geral é uma verdadeira poupança de recursos criminosos. Nela são aportados todos os valores ilícitos auferidos pela empreiteira, que por sua vez depois podem ter diferentes destinos. Um dos destinos, já fartamente comprovado no âmbito da Operação Lava Jato, foi redirecionar parte desses valores como pagamentos para autoridades públicas. No caso, já foram denunciados aqui Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Nestor Severo e tantos outros. Chama-se a casa, né? Uma outra parte desses recursos ia para os partidos, ou seja, ia para aqueles que sustentavam esses agentes públicos no poder. Então, temos diversos exemplos de agentes públicos recebendo esses recursos, muitos dos quais já denunciados no âmbito do Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República.
E esse caixa geral também servia para finalidades diversas. Então, o dinheiro sujo que ali era aportado era direcionado para alguns benefícios esparsos. Podemos citar, dentre esses benefícios esparsos, que foram deduzidos do caixa geral de propinas do Partido dos Trabalhadores, triplex e custear a manutenção da mudança. Agora, como podemos saber se esse recurso que foi aportado no Caixa Geral de Propinas da OAS no âmbito do Partido dos Trabalhadores foi aquele da Petrobras? A resposta é: a maior parte dos recursos ilícitos auferidos pela OAS no governo federal decorreram de contratos por ela celebrados no âmbito da Petrobras. A construtora OAS firmou contratos no âmbito do governo federal de 2003 até hoje na ordem de 7 bilhões de reais. Desses 7 bilhões de reais, cerca de 68% dos valores foram, ou até mais, foram valores que foram oriundos de contratos que ela celebrou com a Petrobras. Contratos esses que geravam um montante de propinas que nos surpreendem. Temos aqui um estudo da Polícia Federal e outro estudo do Tribunal de Contas da União que estimaram que apenas nas diretorias de abastecimento e serviço da Petrobras, em decorrência do cartel e da corrupção, se gerou danos na ordem de 29 bilhões de reais no estudo do TCU e 42 bilhões de reais no estudo da Polícia Federal. Então, todo esse montante que foi para diversas empreiteiras, mas também a OAS, e foi parar no Caixa Geral do Partido dos Trabalhadores de propina, foram utilizados para diversas finalidades, a reforma, a decoração e também a manutenção dos depósitos da Graneiro. Oi, Sérgio Espanholo, da Reuters. Queria saber de vocês se vocês têm um posicionamento que a defesa do ex-presidente Lula disse mais cedo que essa denúncia teria motivação política para que ele não saísse candidato em 2018 à presidência, né? Queria saber a resposta de vocês sobre isso. Obrigado. A acusação de que existiria um suposto partidarismo na Lava Jato requer uma espécie de teoria da conspiração, porque trabalham nesse caso 11 a 13 procuradores da República em primeira instância, todos concursados sem qualquer vinculação política na sua história. Além disso, dentro do Ministério Público, aqui são 50 procuradores da República e assessores e estagiários apenas em primeira instância. Existe um outro tanto de agentes públicos na Polícia Federal, todos concursados, sem qualquer vinculação partidária, de diferentes origens e diferentes visões de mundo. Existe uma outra equipe numerosa na Receita Federal. Se nós formos somar ainda os funcionários que estão aplicados a esse caso, na Controladoria Geral da União, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no Tribunal de Contas da União, são ao todo mais de 300 agentes públicos concursados atuando nesse caso. Dizer que todas essas pessoas de diferentes origens, sem qualquer vinculação partidária e concursadas, estão se unindo para prejudicar maliciosamente alguém, é construir uma teoria da conspiração sem qualquer base ou fundamento. Pelo contrário, num caso como esse, de tanta visibilidade, se qualquer desses agentes públicos pisar fora da linha, ele terá certamente a sua cabeça cortada por um órgão de corregedoria. Eu estou falando de pessoas que usam seus salários para sustentar suas famílias, para sustentar suas vidas. Nesse sentido, o que se espera é que as pessoas olhem pelos nossos olhos. Não faz qualquer sentido uma construção como essa. Aí a questão que vem é, por que então a Lava Jato, até este presente momento, chegou mais aos esquemas envolvendo Partido dos Trabalhadores, PMDB e Partido Progressista? Porque aquele esquema que nós escrevemos de governabilidade era um esquema do governo federal. E o governo federal apenas ia colocar nos cargos chaves que geravam propinas pessoas vinculadas à sua base aliada, justamente porque eles arregimentavam a base aliada pela concessão de cargos. Então você não vai encontrar nenhuma pessoa desde 2002, desde o final de 2002, nos grandes cargos públicos federais de partidos da oposição. Isso é impossível. Você vai encontrar sim pessoas vinculadas a PT, PP e PMDB, que eram os partidos que dominavam os cargos que geravam propinas dentro da Petrobras. Porque o centro desse esquema original foi Petrolão, o esquema está centrado nessas diretorias. O que pode acontecer a partir de um determinado momento em que construtoras vierem colaborar é surgirem evidências de crimes praticados em governos federais. Isso tende a acontecer no futuro, mas em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de fatiamento das investigações, essas outras investigações tendem a não ficar na força-tarefa de Curitiba. Mas nós nos comprometemos, e esse é o compromisso que nós temos dentro de uma investigação que é técnica, imparcial e apartidária, a aplicar todos os nossos esforços para que todas as pessoas que praticaram corrupção, todos os responsáveis sejam punidos na forma da lei.
Procurador, se foi identificado, de acordo com o Ministério Público Federal, o comandante do Petrolão, é possível também afirmar que a Lava Jato está chegando ao fim? O que chegar ao comandante do Petrolão significa é você chegar ao ápice, ao topo da pirâmide criminosa relacionada a esse caso, o que impede de você avançar verticalmente para cima. Agora, isso não impede a expansão horizontal das investigações e a expansão em relação a pessoas que estão com foro, no caso do Supremo Tribunal Federal, ou sem foro na primeira instância, e que praticaram corrupção em outros setores da Petrobras, ou que praticaram outros crimes de corrupção dentro desses mesmos setores que estão sendo investigados, ou mesmo pessoas que praticaram corrupção em outros órgãos públicos. Nesse sentido, a Lava Jato, assim como uma série de outras investigações, são desmembradas da Lava Jato, são apurações em plena expansão. Boa tarde, Kelly Cadanos, da Gazeta do Povo. Vocês mencionaram ali no início da coletiva cerca de 14 evidências que colocam o ex-presidente Lula no centro do esquema de corrupção, tanto do Mensalão quanto da Petrobras. Eu queria saber algumas coisas em relação a isso. Em primeiro lugar, se o caso Mensalão pode ser reaberto por causa dessas evidências todas. Por que o Lula não foi acusado nessa denúncia de chefiar o esquema? Foi acusado apenas de corrupção e lavagem de dinheiro. Vocês também citaram o possível envolvimento, sugeriram o possível envolvimento do ex-presidente em outras operações que estão em curso no Brasil, como a Operação Tabela Periódica e a Operação Truculência. E eu queria saber se há indícios, há provas suficientes que possam ligá-lo a essas investigações. Também queria saber se as únicas provas, além dessas 14 evidências, são os depoimentos, aqueles 5 depoimentos que foram mencionados. E, por fim, queria um detalhamento dos contratos da Repar que foram citados na denúncia de hoje. Só isso. Só isso, Kelly. Kelly, vou tentar ser pontual em relação a cada uma das suas questões. Eu anotei aqui. Em primeiro lugar, a reabertura ou não do Mensalão não compete a nós. O nosso objetivo aqui não é reabrir Mensalão, mas porque esse caso está tramitando perante outra Justiça Federal, outros procuradores da República. Nosso objetivo foi mostrar como existia uma continuidade e aproveitar as provas produzidas do Mensalão, que mostra que isso era um esquema só, que nós designamos de propinocracia, um governo regido por propinas. Em relação ao teu segundo ponto, por que não foi acusado criminalmente Lula como chefe de todo o esquema? Vou traduzir tua pergunta. A questão é, por que não foi denunciado Lula como chefe da organização criminosa? Isso é porque a apuração da organização criminosa tramita perante o Supremo Tribunal Federal e não em primeira instância. Então, esse é um objeto de apuração em que nós não podemos entrar. Isso é prerrogativa exclusiva do Procurador-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal, em quem eu tenho absoluta confiança de que, no momento apropriado, vão formular seu juízo a respeito desses fatos. Nós não estamos acusando aqui organização criminosa. Não estamos acusando. Em relação ao personagem Lula. Nós não podemos acusar o ex-presidente da República por organização criminosa de modo algum. Ele não, outras pessoas sim. Esse fato está sujeito, assim como algumas outras pessoas, chave do esquema e pessoas com prerrogativa de foro, ao inquérito que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Em relação à tua terceira questão, em relação ao envolvimento possível do ex-presidente Lula em outras grandes investigações. Nós desenhamos um esquema que é um esquema geral. O que a Lava Jato fez ao longo do tempo foi construir um quebra-cabeças, um grande quebra-cabeças em que o Petrolão é uma das peças. O esquema é um esquema muito maior, é uma propinocracia, é um esquema de governabilidade, é um esquema de perpetuação criminosa no poder, é um esquema de governabilidade corrompida. Isso nos faz acreditar que esse mesmo esquema tinha raízes, tinha braços em outros órgãos do governo federal. As evidências apontam nesse sentido já em relação a alguns órgãos, como Eletrobras, como Caixa Econômica Federal, como o Ministério do Planejamento. E podem existir indicativos, porque é assim que o sistema funcionava, de que ele funcionava também em outros órgãos sobre os quais existem investigações. Agora, em razão do fatiamento
que o Supremo Tribunal fez das investigações, essas outras apurações não estão sob a nossa atribuição e nós não temos atribuição para falar profundamente sobre elas, para tratar delas especificamente. Em relação à tua terceira questão, das provas. A grande verdade é que provas são evidências, são pedaços da realidade que, se você tirar Lula do centro do esquema criminoso, você não consegue explicar como aquelas provas ou evidências existem na realidade. Então, o funcionamento desse esquema dependia do domínio sobre duas máquinas, uma máquina de partido e uma máquina de governo, simultaneamente. Se você retira Lula do centro desse esquema, você não explica como que ele existia e como que ele funcionava. Ele seria um esquema, em tese, impossível. Em segundo lugar, o único vértice de todos esses órgãos públicos federais em que o esquema rodava era o ex-presidente Lula. Se você retira ele, você não tem como explicar que o esquema funcionava de modo idêntico em todos esses órgãos federais, em todas as diretorias da Petrobras. Em terceiro lugar, se você retirar a hipótese de que Lula era o grande comandante desse esquema, você não tem como explicar que esse esquema perdurou, continuou mesmo depois de José Dirceu sair do governo em 2005. Além disso, se você retirar Lula do centro do esquema criminoso, você não tem como explicar que ele enriqueceu ilicitamente, que ele recebeu propinas de modo disfarçado da empresa OAS. Além disso, se você retirar Lula do centro do esquema criminoso, você não tem como explicar a própria reação dele de buscar insistentemente obstruir as investigações, a ponto de praticar um crime de obstrução de investigações a sendo tramitado em outro juízo e que foi acusado criminalmente. Por isso nós temos, muito para além de todos os depoimentos dos colaboradores que mostram isso, nós temos fortes evidências, consistentes evidências que demonstram que Lula está no centro do esquema criminoso e que Lula era o general que comandava o esquema criminoso consistente no Petrolão e na propinocracia. Um esquema muito mais geral de governabilidade que tinha raízes e braços em diferentes órgãos públicos. Por fim, a tua última questão em relação ao detalhamento do contrato de reparo. Em relação a isso, eu vou passar para o Júlio e o Robertson responderem. Detalhes de valores, datas, a gente vai buscar aqui na denúncia porque são muitos os dados. Bom, esse contrato na Repar, ele teve o processo de contratação iniciado em 2006, o contrato foi assinado em 2007, um contrato com o valor total de R$ 2.331.917.000, em que a OAS estava em consórcio também com a Odebrecht. Esse consórcio teve aditivos, sendo que o seu último aditivo foi finalizado em janeiro de 2012. Boa tarde, Flávio Ferreira, do jornal Folha de São Paulo. Eu gostaria de perguntar, ante a apresentação da denúncia de hoje, como fica aquela denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, na qual inclusive foi feito um pedido de prisão do ex-presidente Lula. Quer dizer, aquela denúncia acabou sendo endereçada para a Justiça em Curitiba. Com essa nova denúncia de hoje, como fica aquela denúncia que veio de São Paulo? Bom, aquela denúncia, parte dela envolvia fatos também aqui apurados, especialmente a lavagem envolvendo o triplex. Essa parte da investigação redundou na nossa denúncia aqui, esses fatos então serão tratados aqui. O restante dos fatos que foram denunciados lá naquela denúncia foram remetidos de volta à Justiça de São Paulo. Oi, boa tarde. Thaís, do G1. Em relação àquele pedido de devolução que o MPF fez, né, de 87 milhões de reais, esse valor quem que tem que devolver é o Lula?
Esses valores, eles são valores que foram auferidos no âmbito de uma organização criminosa e, no entender do Ministério Público, a responsabilidade sobre eles, perante aqueles agentes que participaram das condutas, é solidária. Portanto, em tendo participado como o regente, como principal autor dos delitos de corrupção, como aquele sem o qual não haveria esses delitos, Lula também responde pela indenização desses 80 milhões de reais. Quando pessoas praticam um ato ilícito, cada uma das pessoas que participa é devedora, a gente chama de solidária. Cada um deles é responsável por tudo até que seja quitado. Então, todas as pessoas acusadas, se forem condenadas criminalmente a ressarcir esses valores nos moldes como nós pedimos, cada uma delas estará responsável por ressarcir todo o valor até esse montante. É claro que elas seriam em tese cotizadas, e se uma pagar mais do que as outras, ela pode buscar em ação de regresso cobrar das outras, né? Marcos Souza, TV Record. Mas é técnico. Foi falado muito, apresentado vários elementos, que o Lula seria o chefe do esquema. Eu queria saber se ele continuou chefiando o esquema, mesmo depois de sair da presidência. Uma vez que, por exemplo, Paulo Roberto Costa ficou na gerência Petrobras até 2012. A Dilma assumiu em 2011. Ficou um ano, então, nesse período. O Lula continuou chefiando o esquema, mesmo com Dilma presidente, e se a própria Dilma, posteriormente, assumiu algum papel nesse esquema na gestão dela. O que nós vemos nesse caso é que em diversas situações o esquema perdurou e a pessoa continua recebendo propinas mesmo depois que ela saiu do cargo. Essa situação não é novidade. Nós temos isso em relação ao José Dirceu. Por quê? Porque ele tinha uma grande influência partidária dentro do partido que comandava o poder político. Ele recebeu propinas mesmo depois de ele ter saído formalmente do governo. Isso aconteceu em relação ao próprio Paulo Roberto Costa. Ele recebeu, através de diversos contratos de consultoria da Costa Global, propinas atrasadas. Propinas devidas a ele em razão de contratos que foram firmados na época em que ele estava na diretoria, mas que foram executadas ao longo do tempo, foram pagos ao longo do tempo. Nós temos, portanto, a situação de diversos agentes públicos que receberam propinas mesmo depois de saírem da função pública. Quer porque eles determinaram a realização do esquema quando eles exerciam a função pública, quer pela influência que eles continuaram tendo em função da sua proeminência partidária no partido e no governo. Nós precisamos lembrar que esse esquema é um esquema de duas máquinas, uma máquina partidária e uma máquina de governo. Dentro das evidências que nós coletamos, a nossa convicção, com base em tudo que nós expusemos, é de que Lula continuou tendo proeminência nesse esquema, continuou sendo líder desse esquema, mesmo depois de ele ter saído do governo. Doutor Dallagnol, Cláudio Dantas novamente do antagonista, complementando a pergunta do colega, isso significa, seguindo esse raciocínio, significa que as palestras, que o dinheiro recebido pelo Lula por suas palestras seria uma propina posterior de esquemas que foram engendrados, que foram executados durante o seu governo, é isso? Essa situação específica das palestras ainda está sob investigação. A que título que elas foram usadas aqui? Elas foram usadas quando nós falamos que Lula tinha uma relação próxima com as empreiteiras e que ele recebeu valores dessas empreiteiras. Desses valores nós separamos em duas categorias. Parte dos valores, 3,7 milhões, foram propinas pagas disfarçadamente pela OAS, isso foi objeto de acusação formal, e outra parte nós ressaltamos que eram valores pagos a título de palestras e que estão sob investigação. Em relação ao que aconteceu nesse caso específico, nós não podemos adiantar conclusões. Uma outra coisa, duas coisas na verdade. O filho do Lula, né, tanto o Lulinha como o Sandro, são mencionados nos e-mails, nas trocas de mensagens do Léo Pinheiro, do Gordilho, né? Assim como o Bittar, que também recebeu e-mails, nas negociações justamente para a decoração do apartamento, para a montagem da cozinha, etc. Por que eles não foram denunciados também agora? Uma outra pergunta também, o senhor mencionou que foi feito esse esquema, o PT fez um colchão de recursos para financiamento de diversas campanhas eleitorais futuras. Há algum dado novo específico sobre esse colchão, uma conta nova, algo assim, que demonstre que esse dinheiro arrecadado possa ser utilizado ainda em campanhas futuras? E nessa denúncia foi feito o pedido de bloqueio, então,
das contas do Lula e da Marisa? Em relação à questão do filho do Lula e do Bittar, são pessoas que apareceram, cujos nomes apareceram na investigação, mas não foram acusadas nesse momento porque se entendeu que as provas não são suficientes para acusá-las nesse momento. Mas nós precisamos lembrar que as investigações continuam, o trabalho do Ministério Público não para aqui, as investigações continuam e se nós formarmos a nossa convicção de que eles são responsáveis por esses crimes, eles serão igualmente acusados. Em relação à formação do colchão de dinheiro para perpetuação criminosa no poder, para financiar campanhas políticas próprias e de outros candidatos da legenda, as evidências foram colhidas ao longo de todo o trabalho de investigação. Em vários casos já houve acusações criminais, em outros casos ainda está sob investigação. Nós podemos citar, por exemplo, o empréstimo concedido pela Chain de 12 milhões que foi quitado por meio de desvios de recursos públicos da Petrobras. Nós podemos citar o fato de que Pedro Barusco afirmou que entre 150 e 200 milhões de dólares foram destinados ao PT apenas em relação à diretoria de serviços e a título de estimativa. Nós podemos citar que a empresa Cetal destinou valores para a gráfica Atitude que beneficiava o PT, uma gráfica que tinha relações com o Partido dos Trabalhadores e fez isso a pedido de Vacari. Nós podemos citar que a empresa Cetal fez doações eleitorais que na verdade não eram doações eleitorais legítimas. Nós não acusamos doações eleitorais como propina, a não ser que nós tenhamos prova contundente de que aquilo era propina e não uma doação eleitoral legítima. Porque uma doação eleitoral ela é algo a ser estimulado e não reprimido. Mas naquele caso específico existiam provas contundentes de que as doações eleitorais não eram doações eleitorais, eram propinas pagas disfarçadas de doações eleitorais. Assim, existe um grande conjunto de provas que já foram objeto, inclusive, de acusações criminais que mostram que esses recursos foram recebidos para formar esse colchão de liquidez para financiar campanhas políticas de modo criminoso. Agora, isso é muito grave. Isso entra dentro daquela ideia que nós falamos de propinocracia. Por quê? Porque isso desnivela o campo do jogo democrático. Isso cria um favor em relação a determinados partidos que saem na frente na disputa eleitoral. Leide, do jornal O Globo. O senhor falou que existe uma conta, que o repasse feito aos dirigentes de partido como Lula e o Dirceu viriam de uma conta única, né, da propina e que depois era descontado das empreiteiras. O senhor já tem essa revelação de esquema por alguma empreiteira ou por algum tesoureiro do PT? De como funcionava esse repasse para os dirigentes, que é o Zé Dirceu e o Lula? Oi, Cleide, tudo bem? Bom, a ideia da conta geral, não é importante dizer, não é uma conta específica bancária no Brasil ou no exterior, mas sim uma conta virtual, né? É uma conta contábil, para onde são aportados os recursos ilícitos auferidos no interesse do partido. Nós temos diversas evidências sinalizando que eram revertidos recursos ilícitos em favor do Partido dos Trabalhadores por intermédio de alguns dos seus tesoureiros. Aquele já citado pelo Deltan e acusado em 6 acusações criminais já no âmbito da Operação Lava Jato, João Vacari Neto foi um daqueles que se notabilizou na gestão, na administração, seja na angariação de recursos ilícitos, seja no seu emprego. Isso ficou muito claro, por exemplo, quando ele autorizou que recursos fossem utilizados para pagar a gráfica Atitude, quando ele autorizou que Milton Pascovitch direcionasse um percentual de valores para editora 247, quando ele autorizou que uma parte dos valores fossem destinados para a viúva de um ex-membro do partido e assim por diante. Então, essa conta virtual que existe, para quais são revertidos os recursos ilícitos de diversas frentes criminosas, é o que a gente convencionou chamar de Caixa Geral de Propinas do partido. E podemos dizer que esse Caixa Geral de Propinas do partido recebe valores ilícitos não apenas da Petrobras, mas sobretudo da Petrobras. A Petrobras ela foi responsável entre 2006 e 2010 por mais ou menos 75% a 80% dos orçamentos federais em investimento. Então, grande parte do orçamento público federal em investimento foi da Petrobras. Diminuiu um pouco de 2010 até 2015, mas também se mostrou uma grande parte dos valores dos recursos públicos federais.
Mas outros colaboradores e outras provas, outras evidências indicaram, por exemplo, que para o caixa do partido foi revertido, por exemplo, 500 mil reais que seriam decorrentes de propinas de Belo Monte. Isso quem disse foi Milton Pascovitch. Então, existe uma série de evidências que indicam que para o caixa do Partido dos Trabalhadores de propinas eram revertidos valores de diversas frentes criminosas. E esses valores eram utilizados, sim, para a campanha, mas também para o financiamento de projetos pessoais ou para o enriquecimento ilícito de agentes políticos do partido. A ação do Vacari, do João Vacari, que era quem coordenava, né? Ele João não foi denunciado, né? João Vacari foi um dos tesoureiros que coordenou esse processo a partir de 2008, 2009. Antes dele também já foi denunciado outros tesoureiros. E esse processo é um processo que há a coparticipação de outros agentes, né? E esse esquema geral, ele não é novidade, ele foi narrado explicitamente por Alberto Youssef em relação ao Partido Progressista. Se você pegar os depoimentos de colaboração do Alberto Youssef, você vai ver ele narrando lá que existia também esse caixa geral em relação ao Partido Progressista. Volta e meia, um político vinha demandar recursos e ele era autorizado a destinar recursos para aqueles políticos específicos, para finalidades específicas, e a deduzir esses valores da cota do partido, de propinas do Partido Progressista. Esse esquema já foi denunciado também em relação agora ao Partido dos Trabalhadores, em relação ao José Dirceu. Se você pegar a denúncia do José Dirceu, o que você vai ver é que recursos eram destinados a ele e eram deduzidos de valores que eram destinados ao Partido dos Trabalhadores. Isso muito depois de José Dirceu ter abandonado o governo, de ter saído do governo. Até aproveitando, me ocorreu aqui um outro exemplo, consta até da denúncia, é um exemplo interessante porque liga o mensalão, de certo modo, à Operação Lava Jato. Ricardo Pessoa, em um dos seus termos de colaboração, citou que José Dirceu e seu irmão, quando José Dirceu estava sendo julgado no âmbito do processo mensalão, estavam carecendo de recursos. Então, José Dirceu buscou, junto a Ricardo Pessoa, o aditamento de um contrato de consultoria que ele havia celebrado. E nisso ele fez 2 aditivos. A empresa JD Consultoria de José Dirceu celebrou 2 aditivos com a empresa UTC de Ricardo Pessoa. Ricardo Pessoa reconheceu de plano que esses aditivos, esses contratos que foram em valor de cerca de 1,3 milhão de reais, eles não foram executados em nenhuma espécie. E ele também revelou, Ricardo Pessoa, que ele não quis, ele deduziu esse montante de 1,3 milhão de reais que ele passou para José Dirceu, com a aquiescência de João Vacari do caixa de propinas que o Partido dos Trabalhadores detinha lá em decorrência das obras da Petrobras. Nós conseguimos colacionar vários exemplos onde isso acontece, né? Esses são só ilustrativos. Boa tarde. Boa tarde. Só fazer uma pergunta. 3 perguntas aqui rápidas, na verdade, mas só para deixar claro. Daniel, a idade da época. Sobre a questão dos 3 contratos ainda, por que esses 3 contratos e não outros da OAS com a Petrobras originaram essa propina do triplex e do container? Quais foram as evidências que mostraram que vieram daí essa propina? Tem alguma testemunha, alguma mensagem eletrônica dizendo isso? E há alguma diferença na situação jurídica do Lula no triplex em relação à Land Rover que o Paulo Roberto Costa ganhou? Tem alguma diferença jurídica nesses 2 fatos? E, por último, se foi preciso recorrer a alguma teoria estrangeira, a teoria da cegueira deliberada, para qualificar o Lula como chefe da quadrilha, por quais provas o Lula está mais comprometido como chefe da quadrilha no Petrolão do que o Dirceu estava no Mensalão? Repete o final, por favor, Daniel. Se foi preciso recorrer a alguma teoria estrangeira ou a teoria da cegueira deliberada para qualificar o Lula como chefe da quadrilha na denúncia, e por quais provas, por que motivos, o Lula está mais comprometido como chefe da quadrilha nessa ação penal, no Petrolão, do que o Dirceu estava na ação penal do Mensalão. Só para fazer uma comparação.
Bom, Daniel, como você observou, existia um caixa geral. Nesse caixa geral entrava o dinheiro dos contratos da OAS com o governo federal ao longo de todo o período. Agora acontece que esses contratos da Petrobras, da OAS, representam um percentual significativo dos contratos dela em geral. E esse montante era deduzido dos contratos dela com a Petrobras. Em relação à segunda questão, os maiores, né? Esses são os 3 maiores contratos da OAS com a Petrobras. Se você somar os valores deles ali, são bastante expressivos. Em relação à tua segunda questão, assim como Paulo Roberto Costa recebeu uma Land Rover Evoque de Alberto Youssef a título de propina, Lula recebeu o triplex, o upgrade no triplex, a reforma do triplex e a decoração do triplex, assim como o contrato de armazenagem a título de propina pagas pela OAS. Não existe uma diferença jurídica, os dois são corrupção do mesmo modo, o que existe é uma diferença de realidade. Lula era um articulador político, era o centro do esquema, era o comandante do esquema, estava na esfera política, enquanto Paulo Roberto Costa era um apadrinhado político para uma diretoria específica em relação a outro partido. São diferenças circunstanciais, mas essencialmente é a mesma coisa. Em relação a estratégias jurídicas, não existiu necessidade de recorrer a nenhuma teoria diferenciada para apontar Lula como o centro do esquema criminoso e como alguém que agiu de modo consciente e voluntário, ou seja, com dolo direto para praticar os crimes que estão sendo objeto de acusação. Em outras palavras, as evidências são muito claras de que Lula estava no centro do esquema criminoso, de que ele atuou de modo proposital para produzir os crimes de corrupção praticados com 3 finalidades: uma governabilidade corrompida, um enriquecimento ilícito próprio de terceiros e uma perpetuação criminosa no poder do Partido dos Trabalhadores. Em relação à comparação entre ele e José Dirceu, na época do mensalão, diante de um quadro probatório mais reduzido, naquela época se compreendeu que José Dirceu era a figura em comum entre Partido dos Trabalhadores, entre a máquina de partido e a máquina de governo. O que acontece hoje é que, com um privilégio de visão retrospectiva, nós observamos que mesmo depois do José Dirceu sair, o esquema continuou. Isso mostra que o grande elo comum entre a máquina de partido e a máquina de governo era Luiz Inácio Lula da Silva. Não poderia ser ninguém abaixo de José Dirceu, porque essa pessoa não teria capacidade de articulação política e poder de decisão para a nomeação dos altos cargos da administração pública federal. Esse é um fato relevante que traz Lula para o centro do esquema criminoso, junto com aquelas 14 evidências que formam esse quebra-cabeça. Hoje as provas são contundentes. Nós não precisaríamos sequer dos depoimentos. Última pergunta. Cláudio, em relação ao bloqueio de bens, é uma medida cautelar também. É como a prisão. Que tipo de questão hoje não se manifesta mesmo. Desculpa? Isso, a denúncia vai ser divulgada, mas normalmente quando é uma cautelar, isso não se faz na denúncia. Isso se faz em separado até que você efetive as medidas. Mas a denúncia vai ser divulgada sim. Doutor, só uma rápida pergunta. O juiz Sérgio Moro sempre defendeu as delações premiadas, dizendo que, comparando com a Manipulite, falando que era um método eficiente para pegar os grandes tubarões, né? Chegou-se ao Lula, chegou-se ao Zé Dirceu, chegou-se ao empreiteiro Léo Pinheiro, o Marcelo Odebrecht está fazendo delação premiada. O que uma delação premiada, uma nova delação, precisaria ter para pegar mais um grande tubarão? E, aproveitando, contra o Lula tem 3 atos de crimes de lavagem e 3 de corrupção. O senhor não acha que isso pode ensejar muitas críticas por parte dos defensores do presidente, de que é muito pouco, por assim dizer, ainda que sejam crimes comprovados? Primeiro ponto. Você mencionou muito bem um dos princípios que rege a colaboração premiada, que é você trocar uma sardinha por um tubarão. Existem outros princípios que regem a colaboração premiada, que é você trocar uma sardinha por um cardume, por uma pessoa por várias outras pessoas. E ainda existe uma possibilidade de se chegar a uma série de líderes parlamentares e políticos e pessoas até mesmo com foro por meio de colaborações premiadas. Ainda assim você estaria trocando sardinhas por tubarões, empresários que fazem colaborações por grandes políticos que estavam no topo do esquema criminoso. Ou seja, a denúncia em relação ao Lula não muda muito esse quadro em relação às potenciais colaborações. Em relação ao segundo ponto,
o trabalho do Ministério Público Federal não para aqui. As investigações continuam. Esta é uma primeira resposta em relação aos crimes praticados pelo senhor Lula e que foca especificamente em 3 contratos, atos de lavagem de dinheiro e que, depois de 2 anos de investigação, foi capaz de colher evidências contundentes que colocam ele no centro do esquema criminoso. Mas, como eu disse, o trabalho não para aqui, as investigações continuam. Damos por encerrada a entrevista coletiva da Força Tarefa Lava Jato.